Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado na área de segurança da informação e hoje você está aqui no Conversa Segura, um programa onde eu trago profissionais da área de cibersegurança para contar um pouco sobre as suas histórias, como eles começaram nessa carreira e dividir aqui um pouco da sua vida, né? E hoje não é diferente, hoje eu trago aqui um profissional de longe de São Paulo, né? Se a gente puder analisar dessa maneira, ele fica baseado em Manaus, na região norte do Brasil, e vai contar um pouco para nós sobre como que é o mercado de cibersegurança tão longe do eixo Rio-São Paulo. Muito obrigado, seja bem-vindo, Alex. Tudo bem? Tudo bom, Fábio? Obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo aí, desmistificar alguns mitos, tá? Principalmente para a galera da região norte, e tentar misturar tudo isso aí com um pouquinho de segurança aí. Beleza. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, Alex, para quem não te conhece ainda, em que área da cibersegurança você trabalha atualmente? Atualmente, eu trabalho numa empresa chamada Tempest e eu atuo na área de inteligência de ameaças cibernéticas, né? Mais conhecido como Threat Intelligence. É uma área voltada para análise, né, de ameaças cibernéticas também, envolve um pouco de fraudes cibernéticas, tá? E é uma área que está em constante expansão. Então, a gente tem ajudado nossos clientes a levar inteligência, né, proativa para que os nossos clientes, né, se defendam dos ataques bem antes deles chegarem perto de suas empresas, né? Basicamente é isso que eu faço hoje, né? Aham. E você atua mais na área de serviços ou na área comercial, oferecendo esses serviços para as empresas? Hoje na área de serviços, né? Eu atuo no time mesmo que faz o hands-on, coloca a mão na massa, né? Faz o monitoramento com coletores e sensores da Surface, né? Da internet, da Deep Dark Web também, vai escolher fóruns, canais de Telegram, WhatsApp, e até canais de IRC, até hoje ainda existem alguns. Então, a gente coloca a mão na massa mesmo, produz os reportes e os alertas e entrega para os nossos clientes. E é um trabalho bem dinâmico, né? Porque mesmo que sejam empresas, clientes da mesmo ramo de atividade, o fato das empresas estarem em localidades diferentes, atenderem clientes diferentes, as ameaças mudam também, né? Como que é o Com processo para certeza. você se atualizar e saber quais as ameaças estão pendentes em alguma empresa? Basicamente, a gente utiliza alguns sensores e coletores, né? Não vou entrar no detalhe técnico aqui, porque eu acho que não vem Aham. ao caso, mas para perceber como está sendo a movimentação do cybercrime pelo mundo, né? Então, quando a gente detecta alguma movimentação, inclusive geográfica, né, do cybercrime, atacando diversos setores ou diversas empresas do mesmo setor, a gente já começa a fazer aquela análise e entender quais são as potenciais vítimas, ou quais seriam as potenciais vítimas aqui no Brasil ou aqui na América Latina, tá? E é a partir daí que a gente começa a entender se aquela ameaça pode vir ou não a atacar, a chegar aqui na América Latina. Veja bem, a gente trabalha com inteligência, né? Não necessariamente a gente consegue detectar todas as ameaças. E não necessariamente todas as ameaças que a gente detecta vai chegar no Brasil. Tá? Claro que a gente torce para nunca chegar, mas a gente se prepara para o pior, né? Se chegar, nós estaremos preparados. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente monitora todo o globo. Claro que existem fraudes e ataques, ameaças cibernéticas que nascem aqui no Brasil mesmo, tá? Aqui na própria América Latina. E quando isso acontece, a gente começa a monitorar com outras equipes, por exemplo, com equipes de SOC, com equipes de resposta a incidente, tá? Até com equipes de consultoria mesmo, tá? O que aconteceu, o que está acontecendo ali para gerar indicadores de compromisso, indicadores de ataque e assim alimentar os nossos sensores e coletores, né? Dessa forma, a gente consegue predizer, né, o que poderia acontecer com os nossos clientes. Maravilha. Bom, Alex, dá para entender que é um trabalho que você tem que ter bastante conhecimento, principalmente conhecimento técnico, né?
e conhecimento profundo dentro da área de cibersegurança. Nesse tema, como que foi o seu começo nessa área de cibersegurança? Como que você se preparou? Ou você já queria trabalhar em cibersegurança? Como que foi esse começo? Faz um pouquinho de tempo o começo, né? Tal, mas lá nos anos 90, né, quando ganhei o meu primeiro computador, né, do meu pai, durante a instalação desse computador, eu fiquei assim muito abrilhantado, sabe, com aquele processo de instalação do computador e tudo mais. E eu lembro que o profissional que estava fazendo a instalação, ele pediu para eu ficar do lado dele, e ele começou a contar como é que funcionava, como é que fazia as instalações, e aquilo foi explodindo assim dentro da minha cabeça, né? E eu passei a gostar, né? Então, eu comecei a atuar mesmo na área de suporte, tá? Eu sempre fui aquele menino do computador, né? E isso me ajudou bastante, porque eu comecei a lidar com muita gente, conhecer muitos cenários. Foi quando eu comecei a atuar na primeira empresa, que foi uma empresa de varejo alimentício e farmacêutico, tá? E também na área de suporte. Só que logo que eu entrei na empresa, surgiram algumas vagas para a parte de servidores, para a área de infraestrutura de servidores, né? A empresa utilizava a Novell e iria começar uma migração em massa para o Windows 2000, tá? E eu vi aquela oportunidade de adentrar numa área que eu não conhecia até então. Estava muito focado em desktops, né? E foi quando eu migrei para a área de servidores, né? Eu lembro que eu tinha 18 anos. Nessa época, me avisaram sobre as certificações Microsoft e tudo mais. Eu tive um grande prazer de conhecer um professor chamado Ricardo Pompeu, onde me apresentou esse mundo de certificações e disse, rapaz, é bom tu tirar a certificação, porque tu estuda bastante, aprende bastante, e também abre portas para você. Aí foi quando, com 18 anos, eu tirei minha primeira certificação em Windows 2000 Server e migrei para essa área de servidores, de infraestrutura de servidores, né? E durante essa carreira de infraestrutura, sempre tinha a área de segurança, né? A parte de infrasec, né? Uhum. Antivírus, firewall, essas coisas. E eu já ficava fuçando muita coisa em casa relacionada a isso, né? Naquela época lá do Mirk, que tinha alguns trojans, como o BackOffice, NetBuzz e tal, e Petus, essas ferramentas dos anos Uhum. 90, né? E eu gostava bastante, né? Início dos anos 2000. E foi quando eu comecei a perceber que daria para se defender desses ataques também. Então, eu comecei a gostar da área de segurança também, né? Então, continuei minha carreira na área de infraestrutura, sempre dando aquele viés em segurança, por longos 10 anos aí. Foi quando, em 2010, já formado em ciência da computação, né, eu decidi fazer uma pós-graduação, só que dessa vez em segurança da informação. Por que isso? Porque dentro das empresas que eu trabalhei, sempre eu era direcionado para a segurança, porque eu era o cara que tinha um interesse nisso, né, de ficar monitorando, olhando log, abrindo e fechando porta, tinha aquela percepção de querer criar filtros, né, de URLs, de sites e tal, maliciosos. Então, foi quando eu decidi realmente fazer essa transição de carreira, né? Nesse mesmo ano, que eu iniciei minha pós, eu comecei a trabalhar com algumas equipes de desenvolvimento também. E durante o desenvolvimento dos sistemas, né, eu via que algumas vulnerabilidades que eu explorava com ferramentas anteriores ainda se persistiam, né? Ou seja, os desenvolvedores eles não tinham esse. Eu fiquei aficionado com isso, comecei a pesquisar e tudo mais. Foi quando eu migrei de empresa, fui para uma empresa chamada Fucap, que é uma empresa prestadora de serviços também. E lá, além de ajudar algumas equipes, eu comecei a dar aula também, tá? E uma das turmas que eu peguei foi justamente de desenvolvimento seguro, tá? Ah, E foi bacana. engraçado essa turma, porque eu deixei claro no primeiro dia, gente, eu sou um professor de desenvolvimento seguro, mas eu não sou desenvolvedor, eu não sou Aham. programador. E todo mundo, e agora? E agora que eu vou ensinar vocês a atacar.
as aplicações. Naquela época, desktop ainda era muito forte, né? Mas já tinha alguns web apps evoluindo, né? Então, a parte de web application já estava assim bem avançada, né? Eu lembro que tinha uma distribuição própria do OASP Top 10, da OASP, desculpe, lá dentro tinha o OASP Zap, que era uma ferramenta de scanner e tal. E eu levei isso totalmente hands-on para a turma, porque era o que eu atuava, hands-on, né? E eu fui passando os slides junto com o laboratório. A turma foi toda no laboratório. E a galera olhava assim, pô, professor, eu tinha uma visão totalmente diferente dessa disciplina. Eu, não, a sua visão está certa, eu que mudei. Aqui, eu estou querendo Muito bom. trazer o que acontece de fato lá fora, é como ataca, tá? E também como se defende, tá? Eu estou te dando dicas aqui. E como eu já colocava muito a mão na massa, nunca deixei de tirar certificações Microsoft. Na época eu já era MCT Microsoft também, já ministrava cursos. Então gostava muito desse viés técnico, né? Então, no trabalho final dessa turma, eu falei, galera, é o seguinte, vocês vão pegar autorização de algum sistema, do dono de algum sistema, e a gente vai fazer algo prático mesmo, tá? A gente vai fazer um pen test, tá? Em alguma aplicação, seja desktop ou seja web. E eu quero que vocês, além de realizar o ataque, vocês proponham um método de defesa, uma correção para aquela vulnerabilidade que vocês encontrarem. E eu lembro que foi muito bacana, todos os grupos trouxeram sistemas da sua própria empresa em que atuava, um grupo trouxe de um sistema que ele assinava, que ele tinha uma assinatura, trouxe uma vulnerabilidade XSS, armazenado ainda, e isso que a gente reportou, os caras responderam para a gente e tal. E desde então eu comecei a... Voltando aqui. Então, na época não se falava de DevSecOps ainda, pelo menos eu não ouvia falar, mas eu falava de SDL e tudo mais, então a gente já falava muito de OASP, então eu comecei a ajudar também algumas equipes de desenvolvimento. Mas me chamou muito a atenção a parte de pentest, né? Eu tive um aluno que escreveu um artigo sobre, trabalhou uma monografia sobre isso também, e aquilo começou a me chamar muito a atenção. Foi quando eu mergulhei também nessa parte de pentest e comecei a fazer uns freelances mesmo com alguns clientes e tudo mais. Às vezes a gente abrangia o escopo para toda a empresa, às vezes a gente fechava um determinado leque de servidores, mas aí foi quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho também. Aí depois veio um convite para liderar uma equipe de cibersegurança dentro de uma empresa de varejo, né? De varejo de eletroeletrônicos. E aquilo foi um desafio bem grande para mim, porque tinha que desenvolver uma área de cibersegurança dentro da organização, né? Então, era muito focado em gestão, né? E Sim. eu estava, até o momento, muito apegado à área técnica. Já liderava equipes já há algum bom tempo, mas como líder técnico, né? E Uhum. agora teria que virar um pouquinho mais a chave. Então, comecei a estudar e tudo mais. De um tempo para cá, a gente robusteceu bastante o time, cresceu bastante, tentou utilizar vários frameworks para a gente fazer um trabalho bem estruturado. Surgiu uma oportunidade na Tempest, que é a empresa que eu atuo no momento, para atuar com prestação de serviços focados em cibersegurança, né? Como uma empresa muito grande, hoje é líder de mercado aqui no Brasil, talvez seja a maior empresa de cibersegurança do Brasil, Sim. foi um convite irrecusável, assim, né? Na verdade, foi uma grata surpresa, né, para atuar focado com inteligência de ameaças, algo que eu estava fazendo na empresa anterior, de forma tímida, mas que já trazia grandes resultados, né? Porque a gente conseguia prever alguns ataques, principalmente quando a gente olhava para os outros e-commerces e as outras varejistas, né? Fiz várias amizades, boas amizades nessa área, né? E acabei mergulhando também na área de prevenção a fraudes, né? É uma área totalmente diferente, né? Oh, Eu sou um estranho no ninho, né? Às vezes eu entrava nas rodas de conversa e falava, gente, eu sou de cibersegurança. Só, poxa, e tal. Que legal isso. E essa união da cibersegurança com prevenção a fraudes rendeu bons frutos, porque o pessoal de cibersegurança sabe como e quando vai ocorrer o ataque. E também sim. sabe, dependendo na maioria das vezes, né, como se defender. E o time de prevenção à fraude
em geral, não são de tecnologia. Eles não sabem os artifícios técnicos ali, né? E tal. Eles conhecem fraude, conhecem modus operandi e tal, mas na hora de colocar a mão na massa para realmente configurar regras e tudo mais, às vezes eles sentem um pouco de dificuldade. Então, essa união com o time de cibersegurança rendeu bons frutos, né? Uhum. Geralmente, a gente criava algumas regras, algumas camadas de defesa prevendo ataques, né, que estavam ocorrendo em outras empresas, e a gente conseguia depois detectar essas tentativas na nossa empresa, no nosso e-commerce, né? Isso era muito bom de perceber, né, a defesa ocorrendo, as fraudes sendo contidas e tudo mais, e isso ajudou bastante, né? Foi quando eu tentei me aprofundar um pouco mais nessa área de inteligência cibernética, e quando eu comecei a realmente... Hoje eu tô no melhor lugar que eu poderia estar quando se fala nesse assunto de threat intelligence. Basicamente isso, né? O Uhum. meu começo e até o momento, né, de carreira, acho que eu consegui resumir bem, né? Nunca É, deixei de estudar, né? Fiz eu queria uma voltar num ponto que Ah, me tá. deixou curioso, né? Porque quando você comentou, por exemplo, que você já tinha certificação de professor, né? O MCT, não é? Isso. Para prover treinamentos na, nos cursos do currículo Microsoft, né? Eu me lembro quando eu cheguei a estudar também para ser treinador, né, o professor da Novel, né, e os materiais já vinham um pouco prontos, né, então para você dar a aula ali, então alguns materiais são prontos. Você fez também certificações que também já tem um material meio programado ali, voltado ao produto. Só que quando você fala que você começou a trabalhar na área de software, com pentest, tudo, eu me lembro que antigamente não tinha tão fácil assim Não. treinamentos, livros, como tem hoje, né? Então, eu queria que você contasse para a audiência como que foi seu processo de aprendizado dessas coisas que não tem curso, que não tem... Foi mentorização, foi prática, laboratório, você procurava informações já na internet. Como que foi esse teu processo de aprendizado dessas coisas que hoje são mais fáceis, né? Mas que Muito alguns mais anos fácil. atrás, na nossa época, no início da nossa carreira, a gente não tinha tão fácil assim, né? Até Linux já era difícil aprender. Então, Sim. como que foi esse teu processo de aprendizado dessas coisas que não tinha curso formal? Bem, muito autodidata, não sendo sem vergonha e perguntando mesmo, tá? Eu lembro que eu ia para alguns eventos, né? Às vezes bancado pela empresa, às vezes de recurso próprio, e eu me envolvia com as pessoas mesmo, como se eu fosse colega já de anos. E na época, eu conheci alguns colegas como Eduardo Parisi, Sérgio Dias, Yuri Diógenes, que são pessoas assim que, na minha opinião, são ícones na área de segurança ou na área de infraestrutura Microsoft, né? E eu comecei a pegar dicas com eles. Então, eles falavam assim, cara, mergulhe em um laboratório, faz os exercícios, refaz os exercícios, faz de novo até absorver bem o conteúdo, né? E buscava fóruns, participava de muitos fóruns, né? Clube do Hardware na época e Guia do Hardware, né? Do Carlos Morimoto e do Gabriel Torres, participei bastante. Canais de RC, né? Eu cheguei a ser operador do canal Hardware, né? De tanto ajudar as pessoas e aprender com essas pessoas também. Então, foi muito autodidata no começo. Os cursos oficiais Microsoft aqui na região norte eram muito escassos, tinha uma única empresa que ministrava esses cursos de forma oficial, tá? E, querendo ou não, para mim, na época, os cursos eram caros, então eu não conseguia fazer todos que eu queria, tá? E durante essa época, como eu disse, tem que ser sem vergonha mesmo, acabei fazendo amizade também com um profissional aqui chamado Pedro Paulo, que é um excelente profissional Microsoft também de longa data, e ia perguntando. E todo conselho que eu recebia desses caras, eu me esforçava muito para cumpri-los, sabe? Eu acho que a primeira empresa que eu trabalhei, por ser uma empresa japonesa, isso me ajudou a ter disciplina e foco,
né? Não perder o foco. Então, foi muito autodidata mesmo, mergulhando nos mocks, né? Desse tamanhão aqui, assim. Uhum. Às vezes, a gente batia a cópia mesmo do mock, encadernava, né? E tal, e fazia anotação ali com o marcador. E foi muito dessa forma mesmo, né? Agradeço a Deus porque em alguns momentos eu tive recursos para sair de Manaus e fazer alguns cursos fora, por exemplo, o CTT Plus, que é o curso para formar MCTs, eu fiz em São Paulo, com a Joana Dark, né? Outra profissional muito conhecida no mercado, né? E ela também me deu muitas dicas na época. Então foi assim que eu consegui alcançar, somado às certificações, e eu já estava prestando serviço para um centro autorizado, né, Microsoft, consegui chegar ao MCT. Em relação a desenvolvimento, foi muito do lado dos desenvolvedores, né? Tem alguns desenvolvedores assim que são grandes amigos meus, que me ajudaram bastante, né? No dia a dia, me deram muitas dicas e tudo mais, e sempre assim mesmo, tá? Tendo foco mesmo, fazendo lab. É complicado às vezes quando você não tem muitos cursos à disposição, né? Principalmente naquela época ali, começo dos anos 2000 ali e tal. Agora é mais fácil, né? Mas essa dica eu continuo dando para todos, né? Foquem em conhecimento e estudo próprio, tá? Por mais que você tenha à disposição bons cursos, nada vai substituir o laboratório. Você ali cara a cara com os exercícios, sofrendo, errando, tentando de novo, acertando, tá? Perguntando de quem já conseguiu e tentando novamente até acertar. Isso reforça o conhecimento na sua cabeça de uma forma muito melhor do que apenas olhando alguém fazer, sabe? Pelo menos na minha opinião. Então, basicamente é isso. Ainda continuo muito assim, muito autodidata, né? Só que mudou um pouco aí o aspecto, né? Hoje eu mergulho muito mais em livros, né? Os livros ficaram muito mais acessíveis, até com o advento dos livros digitais, então facilitou bastante, né? Essa busca por conhecimento, tá? E agora tem muitos webinars, né? Tem o YouTube, que facilita pra caramba. Então, eu continuo assistindo muito web, né? Assistindo muitos vídeos no YouTube. Isso também ajuda bastante, né? Claro que tem que ter disciplina, né? Às vezes tem que ter alguns sacrifícios, né? Sacrificar uma noite de lazer, sacrificar uma série no Netflix, talvez até um final de semana com os amigos e tal, mas é a lei da colheita, né? Eu acho que o que a gente planta ali no final a gente colhe e eu acho que tenho colhido bons frutos nesse sentido, sabe? Ah, muito bom, muito bom. Alex, o pessoal às vezes me escreve, né? Eu tenho um treinamento para quem está começando na área de segurança, né? E alguns alunos são de fora do Sudeste aqui, né? São Paulo, Rio, essas coisas. E muitos deles, eles falam assim, a cidade onde eu moro aqui até que tem grandes empresas, mas não tem a cultura de segurança, a empresa não se preocupa com segurança, como aí em São Paulo, né? E o meu ciclo de amizades, você sabe, né? Tá aqui em São Paulo. E eu falei, bom, deixa eu procurar alguém que eu conheça de fora, né? E aí, o lugar mais longe do Brasil, o Brasil tem essas extensões continentais, e eu lembrei de Sim, você, né? Aí em Manaus, eu falei assim, poxa, como que isso como que funciona, né? O mercado na região norte, né? Você até comentou comigo que tem bastante empresas, né? Mas a e gente sabe que não é toda empresa que se preocupa com segurança. Deveria se preocupar, porque toda empresa pode ser atacada, com né? certeza. Através da internet e tudo mais. Mas não são todas realmente que a gente sabe que tenha consciência da segurança, né? E nesse ponto, Alex, eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência como que é a segurança na região norte, né? Como que é o relacionamento dos profissionais, se as empresas têm essa conscientização que precisa investir em segurança, e até como que é o mercado, né? Às vezes está faltando mão de obra especializada aí, alguém quer se mudar para a região norte, tem possibilidades, como que funciona? Legal. Eu divido em algumas etapas aqui a área de cibersegurança, segurança da informação aqui na região, né? A gente já foi muito escasso, né? De 5 anos para cá, a gente tem se voltado mais para a segurança cibernética
mas não porque a cultura foi absorvida de bom grado, mas por causa dos ataques de ransomware propriamente dito, né, de paralisação das empresas e tudo mais, tá? Contudo, o mercado aqui em Manaus continua muito escasso, né? São poucas empresas que lançam, né? O que a gente vê muito aqui é a multifuncionalidade, né? A pessoa ser de uma área de desenvolvimento e ele é direcionado à segurança, né? A fazer a segurança, né? Assim como a gente tinha no passado o desenvolvedor que cuidava do banco de dados, né? Ele não era um DBA, a gente tem essa estrutura de ter multifuncionalidade aqui. Algumas poucas empresas começaram a despertar para isso e começaram a direcionar seus esforços para equipes dedicadas, né? Só que são poucas ainda, tá? Algumas empresas maiores aqui do nosso polo industrial, elas regem a segurança, as políticas de segurança da matriz. Então, o que nós temos aqui são mais executores, né? A pessoa que vai colocar ali a mão na massa, já sendo direcionada por uma matriz, né? Ainda temos muito o que crescer aqui na cidade, temos muitas empresas locais que estão sofrendo com ataques, né, e tudo mais, mas que ainda não despertaram para isso, ainda acreditam que é mais um gasto do que um investimento à segurança cibernética, né? E se a gente fizer um apurado das vagas que surgem aqui na região, a gente percebe que a gente tem, sim, um déficit de profissionais, né? Já tem poucas vagas, menos profissionais ainda, tá? Então, se tivermos a vinda de profissionais para a região, eu acredito que ele vai encontrar uma vaga na área de segurança, seja na parte de desenvolvimento seguro, seja na parte de infrasex, seja na área de segurança propriamente dita, tá? Ele vai encontrar, mas não com tanta abundância quanto a gente tem em São Paulo, onde geralmente estão concentradas as maiores empresas financeiras, por exemplo, do Brasil, né? Como a gente não tem essa área de negócio forte aqui na região norte, a gente acaba não tendo também esse foco tão grande em cibersegurança. Mas as empresas, principalmente as varejistas, têm acordado para isso, né? A gente tem visto alguns ataques cibernéticos direcionados a grandes varejistas, né? Então é normal que as outras empresas de varejo comecem a se preocupar ainda mais com isso, tá? Então nós temos um mercado tímido aqui na região, mas temos sim esse mercado e, querendo ou não, mesmo com esse mercado tímido, nós temos um déficit de profissionais focados em cibersegurança aqui na região. O que a gente encontra muito é a multifunção, né? A pessoa é de infraestrutura, é de suporte, é de desenvolvimento, às vezes de alguma outra área, e ele faz também o papel ali de profissional de segurança. Não é a boa prática recomendada, né? A gente sabe disso, mas ainda é a realidade aqui da região. Estamos melhorando, vamos melhorar ainda mais em breve. Sim. E como que é a comunidade dos profissionais? Vocês costumam se reunir? Tem algum grupo do WhatsApp local? Porque eu sei que, por exemplo, a galera do Rio Grande do Sul é muito forte isso, né? Mesmo porque tem já aquela tradição bairrista, né, do gaúcho, e eles têm o grupo de DEFCON de Porto Alegre, eles têm alguns eventos como B-Sides, que é um evento organizado para ser regional, né? Às Sim. vezes a RoadSec também passa por lá. Como que funciona a comunidade dos profissionais e os eventos na sua região? A comunidade aqui é extremamente tímida, tá? Infelizmente, a gente não tem comunidades fortes aqui, tá? Eu estou tentando estimular isso, já criei uma comunidade no passado, não consegui avançar muito. Recentemente criei uma outra. A gente tem canal no WhatsApp, canal no Telegram, canal no Discord, mas pelo esse déficit de profissionais, o canal, o grupo, a comunidade, ela acabou abrindo as fronteiras. Então, a gente acaba tendo profissionais de todo o Brasil. Eu fico feliz quando eu vejo os DDDs ali no WhatsApp, que tem muito profissional com o DDD daqui da região, tá? Então, eu fico feliz. Mas são profissionais que estão tentando migrar
a carreira para a cibersegurança, não são profissionais ainda que estão propriamente focados na área, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, nós já temos alguns bons profissionais que estão há algum tempo no mercado que já conseguem ali, pelo menos, direcionar quem está chegando agora, né? Nesse ponto, eu acho que a gente tá bem abarcado, mas a gente não tem uma comunidade grande de número ainda para fazer grandes eventos. Então, por isso, a gente não tem eventos focados em cibersegurança aqui na região, como eu gostaria que tivesse. O que tem são parceiros, né? Parceiros de solução que realizam eventos aqui para apresentar os seus produtos. Mas a Sim. gente não tem, pelo menos nos últimos 5 anos, não tenho percebido eventos fortes de comunidade mesmo, como o BSides, RoadSec, TDC também, que é um outro evento bem legal, acontecendo aqui na região. Eu participo de grupos de outros lugares, de Brasília, de Florianópolis, de São Paulo também, e tal, e Minas Gerais, Belo Horizonte, né? E tal, e eu vejo assim, às vezes bate um pouquinho ali de tristeza, porque a gente ainda não tem uma comunidade tão forte aqui. Mas eu estou me esforçando para que a gente comece a amadurecer isso aqui, a gente tenha algo muito mais forte aqui na região. Eu tenho ministrado alguns cursos aqui na área de cibersegurança, em parceria com uma empresa, e tem dado bons alunos ali, mas geralmente são alunos querendo migrar a carreira, não ainda estão ali mergulhados no tema de segurança da informação. Bom, perfeito. Bom, Alex, nossa conversa precisa chegar ao fim, né, em um dado momento, né? E Que como última pena. pergunta, o papo está bastante interessante, né? Como eu te disse fora aqui da entrevista antes, né? Eu não conheço nada do mercado na região norte, né? Pouco atendi as empresas daí, então o papo foi interessante também para eu conhecer um pouco mais dos Legal. profissionais e das dificuldades que o profissional regional tem, né? Para nós, assim, é muito confortável aqui em São Paulo, obviamente, a gente tem vários eventos, tem uma comunidade grande, tudo, né? Mas quando a gente sai daqui, a gente sabe que a gente precisa ter essa noção que a gente precisa ajudar outros profissionais, igual a gente ajuda aqui a comunidade feminina, né, com eventos como o ONCE e tudo mais, a gente tem que fortalecer um pouco mais os profissionais brasileiros em outras regiões também, né? Então, obviamente, o que eu puder ajudar, ou com o capítulo São Paulo, né? Que a ideia inicial da IC Square era que fosse só em São Paulo, mas, como você disse, tem pessoas do Brasil inteiro se interessaram em participar. A gente abriu as fronteiras também e faz eventos digitais, online, né? Para que outras pessoas de outras cidades possam participar. Inclusive, tem brasileiros que moram em outros países e participam Que dos eventos, legal. porque Muito bacana. querem ouvir um pouco, às vezes, o português, saber como que tá as novidades do mercado no Brasil, né? Então, eles gostam de participar por causa disso, né? Então, o que a gente puder ajudar nisso também, fico à sua disposição. Como última pergunta, Alex, e nesse ponto que você hoje está trabalhando com bastante coisa de tecnologia de ponta, né? Prevenção a fraudes e tudo mais. Para quem está começando hoje, e aí até os seus colegas da região, né? Quem quer migrar de área, em que área da segurança você recomenda focar, ou o que você dá de dica para quem está começando? Você já falou dos labs, né? Mas o que mais você pode dizer para as pessoas que estão começando na área de cibersegurança? Legal, vamos lá. A primeira dica que eu dou é experimentar um pouco de tudo dentro da cibersegurança, tá? Participar de webinars, assistir vídeos que falem da estrutura da segurança da informação e da cibersegurança como um todo, tá? Para ele ter uma visão geral ali do que é e quão abrangente é a área, o tema de segurança, tá? E dependendo do background da pessoa, ele busque uma área que tenha mais afinidade ao que ele fazia, caso ele tenha aquela vontade ali de permanecer fazendo mais ou menos o que fazia. Vou dar um exemplo, né? A pessoa que vem de infraestrutura, né, que já tinha um foco ali
em configuração de switches, configuração de roteadores e tudo mais, ele pode atuar numa área de Blue Team, tá? Começar a direcionar seus esforços para as camadas de defesa da organização, né? A pessoa que é programador ou QA, né, atua como tester, né, ele pode atuar na área de AppSec, né, na área de DevSecOps, né, porque ele já tem aquela afinidade com o desenvolvimento, né? Então ele vai, por exemplo, o testador, ao invés de fazer testes de qualidade, ele vai fazer testes de segurança, né? Então é um pouquinho mais ou menos ali do que ele fazia, né? Agora, se você está iniciando a sua carreira, não tem nenhum background, eu recomendo muito a área de awareness, parte de conscientização em cibersegurança. Por quê? Porque são temas superficiais que são levados ao usuário. Então, a linguagem utilizada ela é muito simplória, porque ela precisa ser simplória para o usuário poder entender. Então, ele começa a entender como funciona ataques de phishing, o que é engenharia social, né? E começa a aumentar um pouquinho o leque ali de conhecimento, tá? Então, a área de conscientização, eu acho que é uma área muito boa para quem está começando a carreira, né? Agora, se você é um profissional que gosta muito já de meter a mão na massa, já em casa, começa muito já a codificar as coisas, a configurar as coisas e tudo mais, eu acho que você poderia ir para uma área ofensiva mesmo, tá? Trabalhar no Red Team, né? Com as atividades do Red Team, desenvolver bem as técnicas de pentest, tá? Então, eu acho que são caminhos distintos, depende do profissional, né? Eu faço mentoria para algumas pessoas, né? Inclusive de idades bem diferentes, né? Eu brinco com um deles que tem uma idade até mais avançada que a minha e está fazendo a migração de carreira agora. E às vezes eu falo, pô, eu tenho que te chamar de senhor. Ele me chama de senhor. Eu falo, não, tá errado, eu que tenho que te chamar de senhor, pô. E tal, aqui. O mais velho é você e tal. E com ele, como ele já atua até com gestão e tudo mais, a gente trabalhou uma área mais voltada a desenvolvimento de políticas, Sim. tá? E agora ele conseguiu uma vaga num Purple Team, tá? E também lá dentro dessa empresa, ele vai estar direcionado a LGPD, tá? Então ele tem uma vida já um pouco mais experiente e tudo mais, está muito acostumado a escrever, isso é um fator muito positivo para ele, né? Ele gosta de ler bastante, entende um pouco das leis, né? Então, para ele, nesse caso, a gente conseguiu encaixá-lo ali dentro do Purple Team de uma empresa. E ele está voltando agora o conhecimento dele para a escrita de políticas, muito focado em 27001, que é a ISO que a empresa adotou, e a LGPD também. Então, vai muito Sim. dos profissionais. Só ressaltando, né? Seja disciplinado, tá? Tenha foco, tá? É muito fácil você se perder e perder o foco, né? Você criar um plano e deixar esse plano se perder ao longo do caminho. Então, você tem que mentalizar, né? Poxa, e se for o caso, escrever, colocar na parede o seu plano ali e começar a se esforçar por isso, sabe? E vai surgir ali algum curso que não tem nada a ver com o teu plano, vai surgir ali alguém te buzinando alguma coisa, às vezes querendo o teu bem, ele não está querendo o teu mal, não, é porque está só ali querendo trazer alguma informação a mais, mas que vai te desviar o foco. Então, trace um Uhum. plano. Poxa, eu conheci toda a área de cibersegurança, legal. O que eu gostei? Poxa, eu gostei de atuar com pentest. Legal. Cara, já tem inúmeras trilhas para você aprender como desenvolver pentest, como fazer técnicas de ataque nas organizações, nos produtos e tal. Então, cria esse plano e foca nesse plano. Vai aparecer uma academia Blue Team ali, vai aparecer um curso de LGPD ali e tal. Cara, foco, tá? Finaliza o teu plano, que vai dar bom. Depois que você finalizar esse plano, aí a gente começa a olhar algumas coisas laterais aí para preencher o teu conhecimento. Mas esse é o grande conselho que eu dou, que é o que eu recebi. Tenha disciplina, tá? E acredite em você, tá? Por favor, eu falo isso muito para profissionais que estão começando e, curiosamente, para mulheres.
né? Eu não sei, posso estar errado, mas às vezes eu sinto que a mulher ela é um pouquinho insegura porque o mercado está enxertado de homens. Aí ela às vezes se sente uma estranha no ninho. Mas saiba que você tem algo que eu acredito que nenhum homem tenha, que é aquela determinação em conseguir as coisas. Eu acho que a mulher ela é muito mais determinada do que o homem. Então ela tem que acreditar mais em si, tá? Quando você desconfiar que não está dando certo, calma, você olha no espelho, fale que você vai conseguir, que você vai de fato conseguir. Então são os conselhos aí que eu dou para É quem está isso aí. começando. Eu assino embaixo tudo que você falou, porque Bacana. realmente são coisas que às vezes eu falo isso também para as pessoas que vêm pedir nossa ajuda, para como entrar na área e tudo mais, são coisas que eu corroboro. Alex, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar um pouco da sua história aí, contar para nós aí como que é o mercado na região norte do Brasil, né? Esse Brasil que tem, de novo, né, dimensões continentais, né? Às vezes não faz ideia de como que funcionam outras regiões do Brasil, né? Eu vim do sul do Brasil, Sim, então eu tenho um pouco de experiência nessa área, né? Com meus amigos, né? Que ainda estão no Paraná, mas eu vim bastante cedo, né? Assim que eu me formei, vim para São Paulo e em busca de emprego, né? Porque na minha região era um pouco diferente da sua, não tinha nenhuma vaga para a área de segurança. Eu falei, bom, era o que eu queria trabalhar, então vamos para São Paulo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue trabalhar na nossa região, ou trabalhar remoto, né, como é o seu caso, sim. né, atendendo empresas em outros lugares. Então, obrigado, Alex. Fábio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, eu estou por aí, tá? Beleza. Bom, vocês viram aí a conversa com o Alex Fileol. Ele é baseado em Manaus, na região norte do Brasil, contou um pouco da sua experiência e de como que ele fez para para conhecer a área de segurança, se desenvolver nessa profissão, e hoje é um profissional de ponta trabalhando em áreas de grande interesse de todos vocês. Se você quer ouvir outras histórias, um profissional ou uma pessoa que você queira que eu traga aqui, sugira aqui nos comentários e eu posso tentar trazer aqui para uma entrevista, para um bate-papo. E se você tem alguma dúvida na área de cibersegurança, eu tenho outros programas onde eu explico temas da área de cibersegurança para você que quer entrar nesse mercado. Então, vídeos novos todas as semanas e aqui também nos podcasts. Muito obrigado pela sua audiência e, como sempre eu digo, fique seguro.